Fala, turma do carro, tudo beleza? Fazia muito tempo que eu queria trazer um review deste carro para o canal. Finalmente conseguimos o Corolla. E esta unidade é um XEI 2.0. Não estamos falando do híbrido, estamos falando da versão responsável por 50% das vendas do modelo hoje. Outros 25% vêm das vendas das versões híbridas e o restante é compartilhado entre o Altis 2.0 e o GLI, ou seja, metade dos Corollas que você ver na rua serão iguais a este aqui. E nessa avaliação, vale a mesma regra do review do Civic. Não tem como fazer suspense, o carro é bom. Eu diria que essa é a melhor geração do Corolla, mas então nem precisa ver o vídeo, né? Bom, aí é que tá, o carro é bom sim, mas é melhor que o Civic? E a outra pergunta que fica aí, a mais importante eu diria, ele é melhor que o híbrido? Essas sim são as perguntas que eu vou responder para vocês ao longo desse vídeo. Fica ligado, tem muita informação bacana aqui, esse vídeo tá fantástico, você não pode perder. E falando em perder, se você não é inscrito ainda, já se inscreve aqui e aciona o sininho que toda vez que tiver vídeo novo você vai ser avisado. Mas antes do review, nossos costumeiros agradecimentos ao proprietário dessa verdadeira nave por nos disponibilizar a sua viatura para este review. Elias, muito obrigado mesmo. Esta é a quinta geração do Corolla aqui no Brasil, mas estamos falando de um carro que já está em sua 12ª geração no mercado global, sendo vendido desde 1966, e ao longo dos anos, conseguiu alcançar em 2021 a marca de 50 milhões de unidades vendidas. E isto é suficiente para deixá-lo no posto de carro mais vendido da história. Outra marca, menos importante, mas tão impressionante quanto, é que o Corolla foi o único veículo a passar de 1 milhão de unidades emplacadas em 2020, segundo a própria montadora. E motivos para todo esse sucesso? Ela tem! Além da já famosa confiabilidade mecânica e da sua baixa desvalorização, ou alta valorização dado o momento atual do mercado automobilístico, este é um carro que evoluiu ao longo dos anos para atender ao que seu público fiel pede. E já que estamos aqui, vamos conferir o que esta unidade, que já é o modelo 2022, na cor cinza celestial, consegue nos entregar. E começando pela dianteira, embora o carro no geral tenha ficado mais bonito, aqui a Toyota se superou. O desenho ficou muito mais agressivo em relação às outras gerações, e na minha opinião, este é o Corolla mais bonito de todos os tempos. Temos uma faixa cromada que conecta ambos os faróis ao logo da Toyota. Um pouco abaixo, uma grade em preto. Os faróis contam com DRL, mas aqui, diferente do Altis, não temos os faróis Full LED, o que não desmerece esse farol, seu desenho é bem bacana. Temos projetores e um detalhe curioso, embora o farol baixo utilize lâmpadas halógenas, os faróis de neblina utilizam LED. A solução mais comum seria o inverso, mas está valendo. Ajuda a compor um visual agressivo estas entradas de ar falsas nos cantos, visualmente ficou muito bom. O capô tem alguns vincos bem discretos, suficientes para manter um pouco da sobriedade, que é uma característica do nome Corolla. Na lateral, diferente do seu principal concorrente, temos uma silhueta de sedã muito bem definida, o que reforça novamente seu perfil mais tradicional. O destaque aqui são as rodas de liga leve Aro 17 calçadas em pneus das medidas 225, perfil 45. Rodas estas de desenho muito, mas muito bonito. São as mesmas rodas do Altis, porém aqui elas recebem uma pintura prata, e na versão mais cara elas são em preto brilhante com detalhes diamantados. E as qualidades não ficam somente na parte estética. Atrás dessas rodas, temos um sistema de freios que conta com discos ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira. Já a suspensão, na dianteira temos o padrão de suspensão independente do tipo MacPherson. Já na traseira, finalmente nessa geração, o Corolla deixou o eixo de torção e adotou neste modelo uma excelente suspensão independente com sistema multibraços. Tecnicamente falando, acho difícil de ver um sistema melhor que esse. Os retrovisores são pintados na cor da carroceria e contam com os repetidores de seta, o que não é surpresa. Mas, adicionalmente, temos ajustes e rebatimento dos retrovisores externos elétricos. As fechaduras são pintadas na cor da carroceria e, por possuir chave de presença, elas contam também com abertura remota sem a chave, bastando que as chaves estejam apenas próximas ao veículo. Neste caso, basta encostar na maçaneta que a porta se abrirá. Outros detalhes menos relevantes aqui na lateral são as janelas vigia na porta dianteira, que contribuem para uma melhor visibilidade, e esses pequenos calombinhos, que na verdade são apêndices aerodinâmicos que estão espalhados pelo carro e possuem a finalidade de organizar o ar e com isso reduz a turbulência ao longo da carroceria. Consequentemente, diminui o barulho do vento. Quem foi que falou que aquelas aulas de física não iam servir para nada, hein?
Indo para a traseira, aqui chama a atenção o desenho das lanternas, que assim como na dianteira, evoluiu muito em relação à geração anterior. Elas receberam uma leve, e eu disse leve, inspiração nas lanternas do Lexus, divisão de luxo da Toyota. Uma faixa cromada conecta ambas as lanternas, que por sinal são parcialmente em LED. O para-choques tem um desenho que tenta transmitir alguma robustez, além de trazer consigo os sensores de ré. Na tampa do porta-malas, além da placa, temos também as inscrições com o nome do carro e do outro lado a versão. Para abrir o porta-malas, temos três opções. Podemos fazê-lo remotamente pela chave, de dentro da cabine com a já conhecida alavanca no assoalho ou por um botão elétrico na tampa do porta-malas. E abrindo a tampa, é isso que vamos encontrar. E logo de cara, temos forração em tudo, a começar da base onde as malas encostam, que possuem essa peça plástica para proteger. Não vemos lata em lugar nenhum, os bancos traseiros são bipartidos e temos iluminação. A tampa também é revestida, tendo como ponto de atenção apenas o fato das alças do tipo pescoço de ganso, que podem danificar sua bagagem além de roubar espaço. Mas nessa categoria, este sistema é meio que padrão, infelizmente. Voltando aqui para dentro, esta proteção é vendida nas concessionárias como acessório. E por baixo dela temos acesso ao step, que por sinal, embora não seja uma quinta roda, é uma roda comum aro 16, menor que as outras, mas não é um step temporário. Ponto positivo para o Corolla. E sobre a capacidade desse porta-malas, são 470 litros. É um tamanho razoável, ganhando dos 440 litros do Cruze, mas perde para a Jetta com seus 510 litros e também para o Civic com seus 519. Resumindo, no que se refere ao seu acabamento, ele é excelente. Já o seu tamanho, aqui ele é somente mediano. Sobre suas dimensões, temos um comprimento total de 4 metros e 63 centímetros. Seu entre-eixos é de 2 metros e 70 centímetros. Sua altura é de 1 metro e 45 centímetros e sua largura de 1 metro e 78 centímetros, medidas compatíveis com um sedã médio. Agora, vamos iniciar a avaliação da parte interna do Corolla. E logo de cara, temos uma soleira com o nome do modelo em aço escovado, uma bela recepção. Falando dos bancos, que por sinal têm ajuste de altura para o motorista, mas não são elétricos como nas versões mais caras, eles são forrados em couro numa tonalidade escura, meio que um cinza chumbo. Algumas partes são forradas em couro perfurado e seu desenho é bacana. A posição de dirigir é excelente, mas comparando com seu principal rival, enquanto no Civic ele fica numa posição mais baixa e esportiva, aqui o motorista fica numa posição um pouco mais alta, muito mais voltada ao conforto que à esportividade. Eu diria que isso faz todo sentido, já que o público-alvo deste modelo é, digamos assim, mais conservador. Sentado na posição do motorista, é isso que você vai ver. Todos os comandos estão ao alcance das mãos, tudo muito fácil de mexer. A central multimídia fica numa altura que não demanda que você baixe muito o olhar para conseguir visualizá-la, como em alguns outros carros. Uma aula de ergonomia. O painel tem a parte de cima inteiramente em soft touch, com um desenho bem clean. Os materiais utilizados corroboram a qualidade construtiva do modelo, e não é possível ver qualquer rebarba ou detalhe mal acabado aqui. Tudo é como deveria ser. Essas costuras, por exemplo, são costuras de verdade, assim como o couro no painel, diferente do que temos no Yaris, por exemplo, onde é tudo plástico. A central multimídia, em relação ao modelo 2021, perdeu o tubo de imagem. E agora exibe uma central flutuante. Em termos de recursividade, temos Android Auto e Apple CarPlay. Ela também reproduz as imagens da câmera de ré com guias para auxílio em manobra, além de informações adicionais ao computador de bordo, como o consumo médio das últimas viagens, por exemplo. Também é possível configurar alguns itens do veículo através da central. São algumas configurações que fazem o carro ficar mais ao gosto do dono, como algumas definições de travas das portas, do ar-condicionado ou das luzes. Não vou entrar no detalhe disso, pois é tanta configuração que daria um vídeo à parte se eu fosse mostrar tudo, mas é bem legal. E falando em ar-condicionado, aqui duas notícias boas e outra ruim. A primeira boa é que nessa versão ele é digital, diferente do GLI, mais simples. A outra boa é que ele tem botões físicos, o que ajuda bastante, principalmente quando estamos dirigindo, coisa que o Civic não tem. Por outro lado, o ruim é que ele não é dual zone, como o Altis ou mesmo o seu arquirrival Civic. O console central conta com uma nova alavanca de câmbio bem mais ajeitada que a da geração anterior, sendo que agora seu trilho fica coberto por uma coifa de couro. Melhorou muito. À sua frente temos os botões do controle de tração e do modo Sport, já o freio de mão continua sendo uma alavanca convencional, o que acaba por roubar um pouco de espaço no console.
Ao lado dela temos dois porta-copos, e vale dizer que por toda a peça seu acabamento é impecável. Um pouco mais para trás temos um porta-objetos de tamanho razoável, onde cabe bastante tranqueira. Temos aqui também uma tomada 12 volts e uma tomada USB de carregamento rápido de 2.1 amperes. Vale lembrar que temos forração nesse porta-objetos, assim como couro em sua tampa. Falemos agora do painel de instrumentos. Aqui, muito embora ele não seja o mesmo painel do híbrido, melhorou bem em relação às gerações anteriores. Temos dois mostradores principais analógicos com o velocímetro em destaque no centro, acompanhado do medidor de combustível, e à sua esquerda, o conta-giros e medidor de temperatura do motor. No canto direito, temos uma telinha colorida com algumas informações do computador de bordo. O volante tem forração em couro, os controles da central multimídia e do computador de bordo, bem como do controle de cruzeiro, mais conhecido como piloto automático. Completinho, né? Mas tem mais! Temos aletas para simulação de trocas manuais, já que este é um câmbio CVT, só que é um CVT diferente, já vou falar sobre isso. Voltando ao volante, temos também ajuste de altura e profundidade, garantindo uma boa posição de dirigir para qualquer motorista. Outro ponto onde o Corolla ganha do Civic é que aqui temos regulagem do facho do farol, coisa que seu concorrente não tem. O retrovisor interno é do tipo fotocrômico e aqui temos um botão para desligá-lo. Não lembro de ter visto isto em outro carro, mas honestamente nunca me preocupei em desligar este recurso. Ele conta também com uma borda bem fina, não sei se chega a ser uma borda infinita, mas ficou muito bom. As luzes de leitura são individuais para passageiro e motorista. Temos um botão para desligar o alarme volumétrico e o quebra-sol conta com espelhos e iluminação também para motorista e passageiro. Senti falta aqui de um porta-óculos, assim como tinha na RAV4 2010 que eu já tive. As portas dianteiras seguem o mesmo padrão do resto do interior. Temos soft touch, couro onde o braço encosta, black piano na alça para fechar a porta, os 4 vidros são elétricos, assim como o retrovisor, que também pode ser rebatido eletricamente, como eu já disse. Outro detalhe que muda em relação aos anos anteriores da 12ª geração é a maçaneta interna, que antes era preta e agora conta com uma pintura em prata. Indo para o banco traseiro, a iniciar pelo que a legislação obriga, temos cintos de 3 pontos e encosto de cabeça para todos, além de Isofix. Sobre os encostos de cabeça, aqui no banco de trás eles são fixos, não permitindo sua regulagem. Sobre seu espaço, é isso que temos. Na cabeça me sobram 2 a 3 dedos para encostar no teto, característica de quase todo sedã, mas nas pernas o espaço é bem maior, me sobrando quase um palmo para encostar os joelhos no banco do motorista. A posição central conta com um encosto de braços com 2 porta-copos. O túnel central é praticamente inexistente, o que contribui para a sensação de espaço aqui no banco traseiro. Só faltou aqui uma saída USB e ou uma saída de ar-condicionado. Ambos os bancos contam com porta-revistas. No teto, alças tipo PQP para todos os ocupantes, inclusive o motorista. Aqui vou repetir o que disse no review do Civic, que conta com a mesma configuração. Um porta-óculos faria mais sentido na porta do motorista, mas está valendo. Complementando, temos uma luz de leitura para o banco traseiro também. As portas traseiras contam com o mesmo nível de capricho das dianteiras, soft touch em tudo, diferente das gerações anteriores, que a porta traseira era plástico duro. Não há do que reclamar. Em termos de segurança, o que temos aqui é ABS, EBD e BAS. Sobre os airbags, além dos 2 exigidos por lei, temos 5 adicionais. É isso mesmo. Temos os 2 dianteiros, os airbags de cortina, os laterais para os passageiros do banco da frente e, como se não fosse suficiente, temos também airbag de joelho para o motorista. Não à toa, o Corolla recebeu a nota máxima no Latin NCAP nesta geração. Bom, por dentro e por fora, o Corolla tem detalhes impressionantes. Agora falemos do motor, que neste caso é o denominado 2.0 Dynamic Force Dual VVTi-E 16 válvulas DOHC de ciclo Atkinson Flex. E este motor é tão complexo quanto seu nome sugere. Estamos falando de um motor 2.0 com soluções muito interessantes para entregar mais a quem está atrás do volante. Vamos começar falando do comando de válvulas variável inteligente, o VVTi-E, que, por meio de um motor elétrico, modifica os tempos de abertura das válvulas de admissão, o que garante mais força tanto em baixa quanto em altas rotações. Mas isso não é exatamente uma novidade na linha Toyota. Mesmo o Corolla Brad Pitt 2003 já contava com uma versão menos elaborada desse sistema.
E o VTEC da Honda não deixa de ser uma versão da Honda para essa solução. Sendo assim, falemos de outra solução utilizada para ganhar mais força, o sistema de injeção. Ele pode funcionar de maneira direta e indireta, sistema esse batizado de D4S, que adapta a injeção às condições de direção, oferecendo mais potência e menor consumo de combustível. O conjunto tem ainda novos pistões com alta taxa de compressão, que é de 13:1, e curso longo, o que torna esse motor 15% mais potente e 9% mais eficiente em relação ao 2.0 anterior. Foram investidos 600 milhões na fábrica de Porto Feliz, aqui em São Paulo, para produzir esse motor, o mais potente a equipar um Corolla até hoje. Com isso, o motor rende agora 177 cavalos quando abastecido com etanol e 169 cavalos quando o tanque estiver cheio de gasolina. Já o torque é de 21,4 kgfm de torque a 4.400 RPM, independente do combustível que estiver sendo utilizado. O conjunto ainda conta com a inédita transmissão CVT Direct Shift de 10 marchas. E aqui precisamos nos aprofundar um pouco mais. O sistema funciona da seguinte maneira. Os engenheiros da Toyota acoplaram uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do veículo, melhorando a aceleração do carro em primeira marcha. Da segunda em diante, é um câmbio CVT como outro qualquer. Isso resolve um problema crônico de qualquer câmbio CVT, que é a falta de força nas arrancadas, se comparado a outros tipos de câmbio. O resultado é uma transmissão altamente eficiente em qualquer faixa de velocidade. Mas não é só o câmbio CVT que se beneficia com essa solução. Este é um motor ciclo Atkinson, em detrimento aos motores ciclo Otto. O ciclo Otto é o mais comum nos motores flex. Já o ciclo Atkinson é muito utilizado em carros com motorização híbrida, por conta de sua maior eficiência, mas em geral ele não consegue os mesmos números de potência de um motor ciclo Otto, mas na prática não é o que vemos aqui. E esse conjunto faz com que o modelo vá da imobilidade até os 100 km/h em 9,2 segundos, alcançando a velocidade máxima de 205 km/h. Ele é mais rápido que o Corolla híbrido em todos os sentidos. Lembrando que o peso do modelo é de 1.405 kg, não é um carro leve. Já o consumo, embora não seja por motivos óbvios melhor que o híbrido, não chega a ser ruim para um 2.0. Andando na cidade, sua média é de 8 km por litro no etanol e 11,6 na gasolina. Já em trajetos rodoviários, no etanol seu consumo médio fica na casa dos 9,7 e 13,9 na gasolina. A plataforma do Corolla é a TNGA, sigla para Toyota New Global Architecture, e ele divide essa plataforma com alguns carros bem legais. São eles a nova RAV4, o Prius ou o próprio Corolla Cross. Estamos falando de uma plataforma moderna, e é muito provável que os próximos lançamentos da Toyota utilizem essa mesma arquitetura. Andando, o carro é tudo o que se espera de um sedã familiar, mas tive algumas surpresas. O perfil 45 do pneu, por exemplo, aliado à suspensão que finalmente é independente nas 4 rodas, faz com que o carro pareça estar andando sobre trilhos, mas não é firme em demasia, filtrando bem as imperfeições do asfalto, mesmo sendo prejudicada pelo perfil baixo. A direção elétrica progressiva é leve na medida em manobras e firme o suficiente em velocidade. O espaço interno é bom, mas não é excelente. O Civic, embora tenha o mesmíssimo entre-eixos, passa uma sensação de ser mais espaçoso, principalmente no banco de trás, embora o Corolla seja mais confortável em qualquer posição. O porta-malas tem tamanho razoável, o acabamento é digno de elogios e não podemos esquecer das 5 estrelas no Latin NCAP. Todos esses atributos fazem com que entendamos o motivo deste ser o carro mais vendido do mundo. Esse carro me lembrou uma frase que ouvi sobre os carros japoneses há muito tempo atrás, que dizia que carros japoneses não eram os melhores em nada, mas eles são bons em tudo. Aí você que chegou até aqui vai me perguntar, em relação ao Civic, ele é melhor? E a minha resposta será depende. O problema é que a preferência por um ou outro é muito mais uma questão de perfil do motorista que do produto em si. E apenas para esclarecer, quando eu comparo o Corolla XEI com o Civic, estou falando da versão EXL, a mais próxima em termos de valores e itens de série. Não dá para comparar ele com o Touring, por exemplo. Seria covardia. E falando em itens de série, embora o Corolla tenha algumas coisas que o Civic não tem, como botões físicos para o ar-condicionado, iluminação nos comandos dos vidros elétricos ou espelho fotocrômico, por exemplo, ele não terá itens que o Civic tem, como o ar dual zone, ao menos nesta versão, ou freio de mão eletrônico. Então, o que vai fazer a diferença será a forma como estes carros tratam o motorista. E aqui,
Outro dado inesperado: embora o Civic transmita uma sensação mais visceral, muito mais passional, o Corolla é mais rápido no 0 a 100 e sua velocidade final é 10 km/h maior, mesmo tendo uma direção mais anestesiada se comparado ao concorrente. Ah, e para os que irão dizer que o Civic vai sair de linha, na verdade não. Ele deixará de ser fabricado no Brasil e passará a vir importado. Isso fará com que ele fique mais caro e venda menos, é verdade, mas ao menos num primeiro momento, ele continuará no nosso mercado, portanto devemos considerar que essa briga Honda versus Toyota ainda durará algum tempo. Já em relação ao Corolla híbrido, a resposta é mais fácil. Estamos falando de uma diferença em valores de hoje de quase R$ 25 mil a mais na versão híbrida, com um desempenho inferior à versão a combustão. De resto, temos um painel diferentão aqui, um ar dual zone ali e só. Não serão os itens de série que justificarão a diferença de valores entre as versões. Então, a não ser que você seja um ambientalista preocupado com os efeitos da poluição global, ou um taxista que roda o dia inteiro em trajetos majoritariamente urbanos para justificar a grana gasta a mais pela economia ao longo dos anos, pensando racionalmente, esta é a melhor versão, o que justifica que 1 em cada 2 Corollas vendidos hoje sejam XEI. Isso nos leva à pergunta final: o Corolla vale a pena? Aqui a resposta é um sonoro sim. Ok, é um carro caro, mas ele custa exatamente o que seus concorrentes custam. Então, se gostou de tudo que viu aqui ao longo desta avaliação, esse pode ser sim um forte concorrente a uma vaga na sua garagem. Turma, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do conteúdo, dá joinha, comenta aqui embaixo com sugestões ou dúvidas, compartilha esse e outros vídeos do canal com seus amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue no Instagram, que lá eu posto outros conteúdos, e aciona o sininho para ser avisado sempre que tiver outro vídeo. Toda semana tem novidade e você não vai querer ficar de fora. Dá essa moral pra gente que vai nos ajudar bastante. Falou, turma! Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!